Seja muito bem-vindo a mais uma live da Talk Plaza aqui nas tradicionais quintas-feiras, né? Hoje é quinta-feira, a gente tá tendo tanta live, tá indo de terça, de quinta, né, gente? Mas graças a Deus, e a gente tá muito feliz por tudo que tá acontecendo. E a Talk Plaza sempre trazendo informação importante, informação relevante para você. E já há muito tempo eu estava buscando um parceiro, alguém sério, alguém forte de mercado, que tivesse informações, e a gente acabou se encontrando. Eu quero apresentar para vocês o Flávio Silva, da Oxide. Como é que tá, Flávio? Tudo bem? Tudo bem, Júnior. Queria agradecer o convite, né? Acho que é bem legal. E a nossa ideia hoje aqui é falar bastante sobre preço, sobre mercado, né? Isso aí, muito bom. Fechar nossa parceria. A gente já queria trazer para vocês essa ideia de preço, já há um bom tempo, a gente está ensaiando, mas eu falei, poxa, eu preciso de alguém para nos basear, para nos auxiliar, né? E a gente acabou se encontrando no evento, conversando. E você traz toda essa bagagem, né? Você tem muitos anos, conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu acho legal contar um pouco da história para ver, né? Sim. Que a gente tem. Minha formação, sou engenheiro químico, né? Já estou no mercado há mais de 23 anos. Tá. Comecei trabalhando na Petroflex, que hoje é a Arlanx. Antiga Petroflex. Petroflex, né? Borracha sintética. É isso aí. Na área de marketing. Então, assim, eu falo que eu sou engenheiro químico, não praticante, porque eu nunca trabalhei com projeto, laboratório, eu fui sempre para a parte mais de mercado, né, administrativa. E lá eu já comecei a trabalhar com a parte de política de preço, né? Depois, eles me proporcionaram fazer o mestrado, eu fiz o mestrado em engenharia química, mas que legal. Minha tese de mestrado foi desenvolver um modelo matemático de projeção de preço de elastômetro. Então, projeção de preço de elastômetro. Eu usei metodologia de redes neurais, uma série de outras nascedor da inteligência artificial, né? Na época. E meu modelo, a tese, eu consegui em 12 meses, a projeção dava um erro de 2%, né? Nossa, que legal. Então, desde ali eu comecei a gostar da parte de mercado, de preço, de projeção e fui, né? Depois eu entrei na Petrobras, né? Fiquei 5 anos na Petroflex, entrei na Petrobras, concursado. Na Petrobras eu procurei a área petroquímica, que é uma área que eu gostava já. Sim. Então, na Petrobras eu trabalhei na agência de estudos de mercado, então eu era responsável pelas projeções de preço, projeções de demanda dos projetos que a Petrobras tinha na área. Depois eu fui para a área de gestão de estratégia de portfólio de petroquímica. Então a gente tinha contato com todas as... E é gigante o portfólio de produtos da Petrobras. Né? Então, e era todas as empresas que a Petrobras tinha participação na petroquímica. Então, desde Braskem, que é a mais conhecida, né? Passando por Inova, Petroquímica Suap, enfim, diversas empresas, né? Então a gente atuava com essas empresas, indo lá, ajudando a parte estratégica, na parte de projeções, né? Depois de alguns anos eu fui para a Petroquímica Suap como cedido, né? Eu fui lá para um projeto, né? Que ainda não tinha partido a planta ainda, né? A Suap produziu o que aquela época? PET. Era PTA e PET, né? Verdade. PTA e PET. Tem duas, são planta de Suap lá é PET. PTA, PET e a parte de filamentos, têxtil, né? Que vai poliéster. Você pega uma roupa poliéster. É o PET feito lá. É o PET feito lá, né? Só que é o PET poliéster. Sim, poliéster. E lá eu fiquei na área de desenvolvimento de negócios, de estratégia. Foram 4 anos, bem interessantes, né? Até depois eu voltei para a Petrobras. Fiquei na área de M&A, onde ainda atuei em alguns processos, concluí a venda da Petroquímica Suap. E há uns 3 anos tomei a decisão de mudar a minha carreira, né, radicalmente, né, e criei a Oxide Consultoria, né, que é uma consultoria de negócios voltada para o segmento petroquímico, plástico, reciclagem e óleo e gás, né? Então a gente pega a nossa expertise de anos aí no negócio para atuar nesse segmento, né? Então a Oxide vai fazer agora, final do ano, 3 anos, né? E a gente atua muito focado para essas empresas desse segmento, né? E dentre os serviços que a gente faz, né? A gente faz planejamento estratégico, evaluation, estudo de mercado, estudo de precificação, acompanhamento de desempenho de indicadores, né? E agora a gente está lançando a questão do relatório de preço, que depois a gente vai falar um pouquinho mais aí. Que legal. Né? Muito bom. Bem resumido, assim. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco o relatório aqui, para você ver como é um negócio muito bem feito, um trabalho muito, muito complexo, muito bem feito, mas até essas questões, né, de prestar essa consultoria, por exemplo, a empresa o cara está pensando em vender a empresa, né, agora a gente está vivendo numa época de um boom de empresas de reciclagem querendo se preparar para vender. Isso. Toda essa parte de preparo, de valuation, você também ajuda? A gente conduz, estrutura o negócio, a gente organiza, às vezes o negócio não está muito
tem que dar uma ajustada. Ao longo da minha carreira aí na Petrobras, a gente participou por diversos processos de M&A. Desde a criação da Braskem, lá atrás, quando a Braskem comprou a Quator, fundiu com a Quator, depois compra e venda da Inova. Antes de chamar Braskem, esqueci agora. Também fugiu. Porque teve tantas, né? Ela nasceu lá na Bahia, né? E os polos cada polo tinha as famosas participações cruzadas, né? Então você não tinha uma evolução na petroquímica, porque cada sócio tinha um interesse, né? Mas já teve vários nomes, né? Já teve vários, quando consolidou na Bahia, né? Aí entrou como Braskem, né? O Odebrecht consolidou, entrou como Braskem e foi comprando, né? E hoje é monopolista no PE e no PP, né? Mas venda e compra da Inova, a Petroquímica Swap, né? A venda toda, eu participei do processo. Então, assim, a gente tem bastante experiência nesses processos de M&A, né? Sabe o que é importante, o que é crítico, o que não é, como a empresa tem que estar organizada, questões contábeis, etc. O que o grande que vai vir comprar, porque normalmente é isso, gera valor, ele vai querer ver. Gera valor para ele ou não, né? Então, os contratos que você tem de venda ou de compra, isso é importante, como a empresa está organizada industrialmente, né? Tudo isso a gente assessora. Né? Ainda mais, eu estou falando isso até mesmo por causa que ficou muito evidente, né? O próprio movimento da Braskem ano passado, comprando a Wise, comprando a Valen, e aí a gente viu um movimento de outras empresas se ajustando, mas como é importante, né, você ter essa consultoria e fazer o valuation da tua empresa, saber quanto você está valendo hoje em dia, né? Porque você às vezes recebe uma proposta, nossa, muito dinheiro, mas na verdade você vai fazer o valuation, às vezes não, às vezes o cara está comprando barato, né? É verdade. Que você não projeta seu fluxo de caixa, projeção de spread. Esse próprio trabalho do preço permite a gente olhar para frente e pensar, como é que vai ser a tua margem daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? Tudo isso a gente faz, né? Vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico, também acho que é importante. Eu trabalho numa estrutura de uma das empresas que eu trabalho, a gente percebe muito claramente, o antes e o depois de uma boa gestão de planejamento estratégico. Antes era uma empresa, depois que chegou um gestor e a gente houve, né, um planejamento mais bem feito de longo prazo, a empresa hoje é outra. Né? O valor que ela tem, o faturamento, tudo mudou dentro do planejamento. Como é importante, né, Flávio? O importante, num processo desse planejamento, quando ele é bem feito e patrocinado pela diretoria, né, pelos donos, etc., e você consegue fazer uma discussão ampla do negócio, então você observa bem o ambiente externo, o ambiente interno, onde estão os seus pontos fracos, seus pontos fortes, e a partir dali você começa, então não dá para ir por aqui. Eu quero chegar lá, mas por aqui eu não consigo ter meu ponto fraco, então eu vou por aqui. Você começa a definir caminhos, que é a estratégia, para onde você consegue, e a partir dali você consegue desenhar ações. Então tem que ter uma pessoa para fazer isso, então aquela área que está fazendo aquilo, aquela atividade, tem que mudar, fazer dessa forma. E aí você consegue estruturar e profissionalizar a empresa, né? E aí, o que você falou, né? Ela muda da água para o vinho, caminha para um lugar mais seguro, você consegue colocar, mas e se isso não der certo? Você consegue colocar os planos B e C, né? Porque é importante você ter isso. Faz uma análise de como está o mercado, faz uma projeção. Se o mercado não reagir dessa maneira, né? Ou se o preço não atingir tal patamar, ou se entrar um produto que compita com o nosso, né? Como é que eu faço, né? Devo ter quantos fornecedores, né? A pandemia agora foi uma questão crítica para isso, né? O pessoal que estava dependendo muito de um fornecedor, às vezes pode ter ficado quebrar a perna, né? Então, às vezes, o mercado está globalizado, eu vou ter um cara lá na China. E aí, não vem container, não vem navio, você faz como? Acontece um problema que a gente aconteceu no frete e já enroscou tudo. Enrosca tudo. Então, todos esses pontos a gente discute, né? Analisa, tudo é quantificado. Então, assim, tem a análise qualitativa, mas a gente coloca tudo de forma quantitativa para estimar, não, a tendência é que a gente tenha, se a gente fizer isso, tenha esses ganhos. Porque isso depois a gente consegue transformar isso em indicadores e metas, né? E aí, para você poder medir se a empresa está, né? E aí tem a revisão periódica, né? Não estamos conseguindo, vamos fazer o quê? Aí você vai discutindo uma série de ações, né? Os famosos OKRs, os KPIs, né? Isso. E como é importante isso, né? A equipe saber, e acho que até em questão da cultura da empresa também, acho que passa por isso também, os donos saberem para onde está indo, porque senão fica dando murro em ponta de faca. Né? Você, até questão mesmo de venda de empresas, você pega empresas que têm um planejamento estratégico, elas com certeza vão ter um valor visto de fora muito maior do que as que não têm.
Porque o fato de você ter um plano significa que a diretoria, a direção preocupa com o negócio, tem uma diretriz, né? Então isso já, para os olhos de quem está comprando, não, essa empresa aqui eu vou ter muito menos trabalho para organizar do que uma outra que não tem plano nenhum. Que já está estruturada, que tem uma boa gestão. Isso, né? A equipe já está ali ciente que tem aquele plano, etc. Então, tudo isso facilita também nessa parte de fusões e aquisições, né? Eu acredito que, de tempo em tempo, você precisa ter, né, uma consultoria para dar para olhar um pouco para dentro, né? Isso é uma outra visão, né? Uma outra opinião sobre o negócio, né? Você fica no dia a dia, querendo ou não, é fato, né? Eu já trabalhei dentro de indústria, meu pai teve várias, meu tio tem indústria, e você fica no operacional. O pior que é isso, né? Os CEOs, no fundo, vamos pegar de empresas mais familiares, que você tem empresas grandes familiares no Brasil, monstros de empresas que são familiares, mas você fica no operacional da coisa, de comprar, vender, ir lá, a máquina que tem que comprar, financiamento, falar com não sei o quê, e você esquece da estratégia como um todo. Isso. Né? Quando você vê, o teu concorrente já entrou no mercado, já te roubou cliente, né? Tudo isso você tem que analisar, né? Então, assim, de fato, assim, ficar no operacional é bom, né? Mas você tem que, o bom gestor, ele tem que começar, né? Delegar um pouco e olhar mais a estratégia, né? Que é o que vai fazer a diferença gigante se ele vai continuar crescendo ou se senão você vai estabilizar, né? Fadado, e estabilizou hoje em dia é morte, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade, né? Em mercados tão competitivos, né? A gente vai falar um pouco, bastante aqui, lógico, sobre informação, mas quanto é importante, né? Você ter informação antecipada do que realmente está acontecendo e fazer uma análise mais aprofundada, né? Assim, o grande indicador das empresas hoje, eu não digo que é o lucro mais, é o fluxo de caixa. Né? Então, como é que você gera o fluxo de caixa, né? Quanto que você tem em caixa, precisa comprar matéria-prima. Em petroquímica, em plástico, né? Aquilo que a gente conversou. Onde você ganha dinheiro? Na compra. Né? Então, assim, tem uma oportunidade de uma carga que está mais barata. Vou comprar, vem cá, mas como é que está teu fluxo de caixa? Você tem condição de comprar? Você tem condição de manter estoque? Como é que é a tendência daquele preço ou não? Então, assim, antecipar as informações vai permitir você gerir financeiramente, né, e operacionalmente melhor a empresa. Né? Então, quanto mais informação você tiver antenado, consultar, né, jornais internacionais que falam do setor, né, que dão notícias, né, é super importante, né, para a gestão do negócio. É isso aí. Vamos entrar um pouquinho mais agora no assunto do relatório. Para quem que o relatório se destina? Né, para a gente rasgar o verbo aqui e falar. Para quem que é importante ter esse relatório, ter esse acompanhamento? Porque, lógico, além do que a gente falou, dessa consultoria que você vai na empresa e tem um approach, você vai fazer um trabalho lá internamente. Isso. Mas o relatório é um produto que você prepara e a empresa compra mensalmente para ela poder ir também acompanhando as tendências, não é isso? O relatório é um produto que a gente chama de produto de prateleira. Né? Ele já vem ali pronto, né? E a empresa que assinar vai receber ele mensalmente, né? Com dados de preços, análise do mercado, outros dados de mercado, importação, spreads internacionais. Está acontecendo o preço do PE na Ásia. A gente vai depois dar uma palhinha aqui para mostrar. Né? Mas então ele é um produto de prateleira. As consultorias são produtos personalizados. Né? Planejamento estratégico? Planejamento estratégico, mas cada empresa é uma empresa. Não tem um jeito. Não tem um pacote você né? passar para o cara. Tem empresas que são mais complexas, empresas que são mais simples, né? Só tem uma planta, outra empresa tem 2, 3 unidades. Então, tudo isso mexe no tempo de trabalho, etc. O quanto você precisa se dedicar, isso, né? E que você precisa capturar informações. A equipe que a gente vai aportar vai estar lá com a empresa. Etc, né? O relatório, ele é quase como se fosse uma equipe de inteligência de mercado para a empresa, né? Porque você ali está compilando série de dados de preços, né? Preços nacionais, preços internacionais, dados de mercado que a gente faz, e o cara que comprar vai receber aquilo todo mês, né? A nossa visão, nosso foco maior é que são as empresas de transformação plástica, né? E traders, principalmente os traders menores. Importadores que compram, revendem, né? Resina. Por quê? A gente aborda ali 7 grupos de família, né? Então, PE, PP, PVC, PET, poliestireno, ABS e SAN, né? Em 3 regiões, São Paulo, Sul e Nordeste. Então você tem uma visão ampla do mercado nacional. Que é onde está o grande parte do mercado. O consumo, nosso, né? Maior, né? O nosso mercado brasileiro, a gente de plástico, a gente não pode comparar com o mercado norte-americano, porque lá você tem
uma gama de produtores de resinas, então é um mercado muito mais líquido. Sim. Aqui a gente tem uma concentração e grande. Tem lá quantos hoje players? 8, 9, 10 players, né? Você competindo pelo mercado. Consegue negociar com um, você barganha de um, barganha de outro, mesmo você tendo um poder de barganha menor. Aqui não, né? Aqui você tem a Braskem, que é monopolista, PEPP. PVC tem Unipar e Braskem, que se a Unipar comprar a Braskem pode ser que daqui a pouco não tenha mais. Vai acabar, né? PET, você tem 2 players, que ficam um do lado do outro, inclusive lá em Swap. E que dão aquela controladona no preço, né? E PS também 2 players, né? Então você é um mercado ou monopólio ou duopólio. Então você não tem para onde fugir, ou você compra deles ou você vai importar. Então, assim, esse relatório ele vai fazer o seguinte, ele vai te permitir, né, para esses players comprar, ter uma visão melhor do preço. A gente criou uma faixa de preço, depois a gente vai ver aqui, vai explicar o que é isso. Para negociar um pouco melhor, com um trader, com um player grande desse, ver que, de repente, ele consegue fazer uma importação, né? Eventualmente, um player quer ter um canal de importação, a gente consegue assessorar ele para achar alguém, entendeu? Sim. A gente tem um sistema que a gente consegue ver quem importa e quem exporta, então eu consigo ver quem está importando, quem está exportando para o Brasil, a tal empresa está exportando, né? Então isso é tudo inteligência de mercado. Muitas vezes aquela história, né? O cara usa um PP lá, uma quantidade, tá na mão da Braskem, tá na mão do importador, mas dá na telha dele, peraí, vou trazer um pouco mais e vou vender. Muitas vezes essa não é a melhor estratégia. Às vezes é a melhor estratégia. É melhor ele pegar o relatório, ler, ver e falar, peraí, quantas toneladas tá entrando nessa brincadeira aqui? Porque tá entrando 1 milhão de toneladas, eu sou mais um no meio do oceano e vou tomar na cabeça. Eu não vou conseguir barganhar. Às vezes, qual o melhor momento dele trazer esse produto, né? O preço está subindo ou está caindo? Sim. No relatório ele consegue ver isso, qual é a tendência, entendeu? A gente bota a tendência ali, né? E tem dados ali históricos de spread, então ele consegue ver, o preço vem caindo. Então, assim, beleza, eu vou ideal, sempre que nem bolsa de valor, comprar na baixa e vender na alta, né? Sim, mas não se fosse fácil, tá todo mundo rico. Tá todo milionário, se fosse fácil assim, né? Mas não é assim. Então, assim, o relatório ajuda tudo isso, né? E, assim, a empresa que quiser aprofundar a análise, etc., fala com a gente consegue aprofundar, consegue fazer né? Não, eu mesmo presenciei, né? Eu vendo resina de PVC, né? Eu vendo algumas resinas de importadores, de trades, a gente tem, isso é uma das coisas que a gente faz, mas a gente percebe o seguinte, por exemplo, depois da pandemia, porque a gente teve um período na pandemia ali em 2020 que começou a faltar tudo que era coisa. Parou tudo. Aí o cara que fazia lá uma empresinha de tubo, vou dar um exemplo de PVC, o cara usava 100 toneladas por mês, ele começou a importar resina e se tornou importador e vender resina, porque estava faltando. Então ele falou, já trago para mim e tal. E esse cara acabou ganhando dinheiro durante um período. Mas o que aconteceu? Como ele não tem inteligência de mercado, como ele não tem uma análise, um relatório, ele não acompanhava, ele já não está tradicionalmente, ele ganhou sabe aquela degustação que o cara fez uma bolada e falou, opa, gostei agora da brincadeira, já manda vir. Durante o período ele ganhou, só que o problema é que daqui a pouquinho a chave virou. E quando a chave virou, eu vi importador que falou, Júnior, eu tô com 1.000 toneladas de resina chegando e o preço despencou 15%. O que eu faço? Falei, o que eu faço agora? Ficou difícil. E aí eu vi muitos importadores dando material, praticamente, vendendo lá embaixo, com perdas bem grandes, e falando, não vou mais mexer com isso aqui, porque não me interessa. Mas é justamente por causa de não estar acompanhando o mercado internacional. É a famosa inteligência de mercado, né? É isso aí. Que a nossa ideia é trazer, através desse relatório, um pouco dessa inteligência, entendeu? A pessoa, óbvio, essas empresas não têm uma estrutura muito grande, então não tem gente botar uma pessoa só para olhar isso, não tem como, mas esse relatório... O cara não tem um setor de importação dentro da empresa dele, né? Então esse relatório ajuda, né? Você lê, vê que está acompanhando, a gente está disponível para tirar dúvidas, né? Pode entrar em contato, né? Mas por que está? Qual é a sua visão? Isso tudo faz parte do pacote, né? Sim. E no relatório, o que a gente fez? Né? São 7 famílias, mas a gente, não necessariamente a empresa precisa assinar o pacote das 7, que nem todas as empresas usam todas as famílias, né? Sim. Então ele pode, eu quero assinar só PE e PP. Beleza, a gente tem um pacote PE e PP, quero só PS e ABS. Então, PS, ABS. Dá para fazer personalizado ainda. Dá para isso, né? Em cima do que ele quer. Em cima do que ele quer. Flávio, eu quero começar a trazer um P de baixo, eu tô trazendo de alta. Isso. Me fala aí, porque eu quero ver como é que tá a tendência desse polietileno. Isso, né? Legal.
Tá? Beleza. A gente tem todas essas... A gente tá falando tanto do relatório. Vamos mostrar um pouquinho, né? Andy, prepara aí, joga na tela para o pessoal e já põe na tela aqui que a gente... Porque, lógico, tem um começo aí dele, que é uma análise de mercado. Já está na tela aí, Andy? Tá. Então vamos falar um pouquinho aqui, Flávio. Do lado esquerdo aqui de quem está vendo a tela, você tem aqui as tendências, né? O preço médio, ali, mediano. Isso aí é explicar um pouquinho da nossa metodologia, né? Como é que a gente gera esses preços, né? Então a gente faz a coleta primária de dados, né? Ou seja, pega preços diretos do mercado, faz uma coleta secundária, ou seja, através de outras fontes, né? Importações, etc. Sim. Traz isso para dentro, a gente tem um modelo estatístico, a gente roda nosso modelo estatístico e também tem as nossas análises, né, técnicas que a gente conhece, né? Por ter passado anos expertise, a gente sabe mais ou menos como é que as empresas especificam para grandes volumes, pequenos volumes, parará, né? Que é o nosso pulo do gato, vamos dizer assim. Né? Que aí é expertise de vocês. Né? Então, assim, esse gráfico aí cinza, ele mostra o seguinte, ele mostra ao longo do tempo, né, para cada mês, as tendências. Então, o X ali é o preço médio, o tracinho no meio seria a mediana, os pontos o tracinho lá em cima mais baixo e o menor é o menor dado observado, o máximo observado, e a barrinha cinza é o intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil. Ou seja, 75% dos dados estão ali dentro. Né? Ou seja, quanto mais concentrado, teoricamente, menos variância tem um preço naquele mês. Né? Legal. E aqui do lado direito da tela, a gente tem aí a faixa de consumo de pequenos volumes, né? Isso. A gente criou isso por quê, Júnior? A gente sabe. Preço médio, mas o preço médio ele vai ficar muito mais próximo do cara que compra grandes volumes. Sim, né? É verdade. Ele vai pagar menos. Então, assim, para um cara que compra menos volume, não vai fazer muito sentido. O cara nunca vai ter acesso a esse preço, a não ser que ele comece a comprar só que ele não tem capacidade. Sim. Então, assim, como é que a gente ajuda a resolver esse problema? Né? Então, a gente discutiu internet, criou essa faixa de preço, né? Que a faixa laranja ali são grandes volumes, né? Então o preço vai variar naquela faixa, médios volumes é cinza e azul faixa de volumes menores, né? Então, conforme você está vendo aí na sua tela, tá vendo? A gente começando aqui por cima, então a gente tem essa primeira faixa azul, né? Que são pequenos volumes, vamos pegar aqui, né? Estamos falando de 9 a 8 reais, tá aqui os pequenos estão pagando em pequenos volumes. Isso. Aí você tem um preço médio que vai de 7,20, 7,30 aqui a 8 e pouco, e dentro dele o preço médio do geral do que está sendo vendido. Mercado. E lógico que os grandes players estão nessa faixa abaixo aí, laranja, que é a faixa de consumo de grandes volumes. Lógico, lembrando também, né, a gente está falando aqui, lembrando também que, Júnior, mas você está colocando aqui como mínimo do mínimo 6,50, eu paguei 5,80, mas também tem aquela questão do importador que está queimando o estoque, o cara está querendo entrar no mercado, aí é outra história. Você está vendo os preços que estão nas petroquímicas e o que está rolando no mundo. O que é um preço, como dizer assim, de tendência. Né? Obviamente, outliers existem. Assim, a gente até evita... Quando a gente pega um outlier, a gente, né, estatisticamente, a gente tira isso para não impactar a análise, né? Sim. Mas, de fato, tanto para baixo quanto para cima. Às vezes o cara, uma oportunidade, o cara não sabe comprar, quer comprar um saquinho, bota lá 11 reais. Vai pagar 11 reais, mas o que isso significa no mercado? É isso aí. Nada, né? O impacto é muito baixo. Entendeu? É isso aí. Beleza? Volta aí, Andy. Vamos continuar mostrando aqui o relatório. Aí você faz, lógico, primeiro aquela explicação, né? A gente explica a metodologia, né? Que vocês fazem. E depois aqui a gente está entrando, além de tudo, no relatório você dá uma análise geral, né? Do macroeconômico, né? Os índices macroeconômicos. A gente traz isso porque a gente julga que é importante, por mais que isso seja divulgado em várias mídias, né? Televisão, internet, etc. Mas aqui está um lugar consolidado. O cara que olha ali, né? Já está olhando tudo. Isso a gente traz indicadores que impactam de fato diretamente o negócio, né? Então, o câmbio impacta direto, inflação impacta, né? Questão de capacidade de produção industrial, a gente vê que, se a indústria está indo bem, a tendência é que a indústria de transformação plástica vá bem, né? Porque ela faz embalagens, peças para uma série de... Você está falando no geral, no geral. Então, se a gente for ver abril aqui, por exemplo, a gente está dizendo que 41% da indústria no geral está tomada. Então, nós temos ainda uma capacidade ociosa grande. Esse indicador ele é considerado bom acima de 50%. Que aí você vê que o nível está... Isso, né? Então, assim, quando a indústria automotiva vai bem, outras indústrias vão bem, isso vai aumentando. Isso puxa toda a indústria de transformação plástica, né? Seja para embalagem, para peças, etc. Então, isso é um indicador, né? Legal. E aqui os índices de produção industrial. né? Produção industrial, né? Então, você vê que são índices que são divulgados aí por fontes tradicionais, né? IBGE, CNI, Banco Central, mas que são importantes para análise, né? E sempre abaixo você faz uma análise, mas aí com a tua visão a nossa visão, né? Do negócio. Eventualmente, naquele mês aconteceu alguma coisa, a gente vai reportar ali, né?
Aí descendo um pouquinho mais, a gente desce aí, ó, aqui ele mostra PIB, desemprego também, que é importante. Você está olhando para esses números, se está subindo, por exemplo, nós estamos falando do quarto trimestre para o primeiro trimestre, você teve um aumento aqui do desemprego. Né? Que é natural, né? Sim. Por conta da Final temporada, sim, etc. sim. Né? A gente vai ver agora para o próximo trimestre como é que vai ficar. Tá. E depois a gente ainda traz a parte de matérias-primas. Isso né? aí aqui já começa a entrar a parte de matérias-primas mesmo. Colocou aí, beleza? Então aqui você já está vendo aí, aqui aparece o petróleo, né? O Brent, que é o principal, né? Que para você analisar mesmo, a gente vê que, como a gente vem falando aqui até no canal, vem caindo, né, Flávio? O preço do petróleo está caindo no mundo inteiro, né? Esse relatório, a gente disponibiliza ele em torno do dia 10 de cada mês, né? Tá. Então, assim, até a data, a gente bota ali os meses, né? Maio, abril, para trás, e até a data a gente bota aqui no final onde estava até aquela data, né? Óbvio, de lá para cá, isso vai mexer, mas então aquela data estava naquele patamar. Isso aí. E a gente bota as principais matérias-primas que impactam as petroquímicas no Brasil. Lógico. Então, assim, se a gente sabe, se a nafta subir, o custo da Braskem vai subir. E vai subir o preço da resina. Então, é uma tendência. Enquanto a nafta está caindo, você já sabe que não vai ter aumento de preço, provavelmente. Isso, né? Tá? E assim, o cara olha, vem cá, mas a nafta vem caindo, Braskem, você não está baixando o seu preço? Vem cá, não, entendeu? O cara consegue ter argumento para negociar. Entendeu? Pô, a gente está falando aqui de um mês para o outro, 13% que a nafta está caindo. E você está me segurando aquele preço ainda lá em cima na negociação, né? É isso aí. Então, isso tudo ajuda. É lógico, vamos ser claro também. A gente só para pegar um índice, né? Aqui, e achar que a nafta caiu 13, só que, por exemplo, a Braskem repassou 7 de diminuição de preço. Sim. Lógico, nós estamos falando do material bruto, você tem todo o processo de fabricação. Isso. É diferente da gasolina, aquela história, né? Caiu o preço da gasolina, o frete já despenca. Não é bem assim. Não né? É bem assim. O diesel caiu, o frete cai na hora. Até porque assim, as fórmulas, né, de precificação da Braskem, elas não levam, elas têm defasagem de preço, né? Então, assim, não é necessariamente a nafta de maio, ele ainda está comprando. Lógico. Entendeu? Então tem uma certa defasagem, né? Mas mostra tendências, mostra informação de mercado. Mostra informação de mercado. Isso é o mais importante. Aqui você tem a nafta ARA. Explica só um pouquinho que é a ARA. É a nafta na Europa, né? No porto de Amsterdã, Roterdã, Antuérpia. Que são os balizadores principais. É a principal referência de preço para a Braskem de nafta, né? Tanto a nafta quanto o gás natural em hub, que é da planta de Duque de Caxias, no Rio, né? Que esse aqui é o gás natural. Porque o gás é fundamental, né, para muitas empresas petroquímicas. Né? Isso. E aqui a nafta na Ásia para também, porque as maiores plantas de plástico do mundo estão na Ásia. Né? Então você tem uma noção de pegar como é que está o custo na Ásia, né? Está subindo? Se estiver subindo, porque os preços nacionais precificam aqui, né? Sim. Então, tirando o polietileno, que a Braskem precifica Golfo americano, todo o resto. Só o polietileno que ela pega como base aqui nos Estados Unidos. É porque é o principal importador, né? Tá. Estados Unidos é o líder de importação de PE, né? De PE. Todo o resto é precificado base Ásia, né? Base Ásia. Paridade de importação base Ásia. Então a gente botou a Ásia para isso. Ó, vem, o cara vem, tá subindo. Então, será que é melhor antecipar a compra? Será que não? Sim. Não, o cara poder fazer essa análise. Tá? Vamos descendo aí, Andy, vai acompanhando aqui a gente. Aqui a gente já entra agora nos materiais, né, Flávio? Isso. Aqui já aparece, ó, polietileno. De alta densidade. De alta densidade, a gente está falando São Paulo, é o que você falou, né? Uma média para sopro, filme e injeção, alta para o sul e aqui para o Nordeste, certo? Certo. A gente está falando de um preço médio aqui de polietileno de alta para São Paulo de 7,33 de média. Em maio, né? Então, esses preços aqui são preços sem impostos nenhum, né? Sem impostos, ICMS, IPI, nada. Lembrando disso, né? Então, a gente bota uma métrica como variou para o mês anterior e há 3 meses atrás, porque aí você pode ir acompanhando a tendência. Sim. E você dá um mínimo e máximo ali também, né? A faixa de mínimo e máximo 6,2. A faixa que a gente... E a tendência, né? A gente bota uma tendência para o próximo mês, que a gente está vendo. Então tem desde alta ligeira, estável, queda ligeira e queda. Né? Queda mais acentuada. Mais acentuada, tá? Beleza. Então aqui é polietileno, a gente já mostrou. E aí vai seguindo aí mais tem ou o menos. polietileno de baixo, os PEs, né? Que é uma das matérias-primas mais importadas no Brasil. O polietileno de baixa densidade. Aqui, ó. Então nós estamos falando de um polietileno de baixa na casa de 7,32, 7,34, de novo, ex-imposto, só para ficar claro, né? Sem imposto. E aí também, lógico, cada um calcula na sua região, né? Se é com 18, com 18, com 12, com 12. Isso, aí, para evitar essa... Com 4, né? Com 4. Polietileno de baixa. E aqui que eu achei legal, você realmente depois põe de novo no gráfico, né? Isso. Tá na sua tela aí, ó. De novo no gráfico. O PE, então você dá aqui o que está em azul,
seriam os pequenos volumes, essa faixa branca seria o preço médio, e você tem os caras que estão, lógico, comprando volumes maiores. E aí você, assim, naturalmente, né, o que era esperado é que a faixa azul seja a maior variação, né? Sim, porque lógico. O cara que compra pouco, ele vai ter uma variação, desde o cara que compra um saquinho até o cara que compra um pallet, sei lá, 2 pallets. Ou compra um meio truque, e aí compra um truque. Né? Então você tem uma variação grande de preço. E no caso das commodities, também a gente vai lembrar que muitas vezes um cliente pequeno, gente, é cliente de 50, 60 toneladas, 100 toneladas, dependendo da maneira, a Braskem nem te atende. Não adianta você ligar na Braskem, eu compro 100 toneladas por mês. Para uma trade, você é um excelente cliente. Sim. Mas 100 toneladas para a Braskem pode ser que ele te dê de ombro. Não vai, ele vai passar para o distribuidor, né? Sim, é isso aí. E os caras começam a interessar a partir de 1.000, 1.500 toneladas. Bom, agora a gente está descendo aqui para os polipropilenos, né? Polipropileno, você vê que as olefinas elas seguem uma certa tendência, não descola, não são preços tão descolados, né? Assim, até porque eles têm aplicações concorrentes, né? Sim. Então, às vezes um filme ou um pote, se faz de alta ou de PP, então não pode descolar muito, porque senão o cara troca, né? O que acaba acontecendo a gente percebe, por exemplo, você vai para um copolímero, o copolímero sempre é mais caro, né? Porque é um material que não é um monômero, né? Ele é mais qualificado, ele tem uma especificação técnica, né? Ou geralmente materiais, isso também acho que a gente tem que deixar claro, você tem um material específico, a gente está falando da Braskem, você está falando de, sei lá, 300 grades que são as mais vendidas. Você vai pegar o CP341 é uma coisa, né? Os que o pessoal mais usa, né? O 862, EB682, bom, tem vários que são os mais utilizados. Mas você vai num grade específico, Paraná, é lógico que ele não vai estar aqui no índice, que é uma grade específica da Braskem, ou mesmo importado, né? Uma coisa mais... senão você também não termina nunca o relatório, né? Você tem que ter uns grandes eu tô comprando uma material que tá muito mais cara, a fluidez é meio, a fluidez é 50. Os extremos, aqui nós estamos falando na média dos mais vendidos. Né? Isso aí. Os mais vendidos. Sim. Que são os lineares, que são muito vendidos, ou os PPs, que estão falando de PP, o 3,5 para RAF, nós estamos falando de 10, 12, que é os que mais vendem, o de 30, né? Que são os mais convencionais, né? Vamos descendo um pouquinho mais aqui. Então, aqui mostramos PP, de novo aqui a tendência, né? As faixas de consumo. Aí sempre aqui o Flávio coloca uma análise geral do... a gente conversa com várias empresas, né? Então, assim, a gente tenta fazer um apanhado geral, um resumo, e coloca ali como é que a gente viu. Coloca no PVC aí, o Andy já colocou aí para você. Então aqui a gente tem o PVC, o PET, o poliestireno, né? O PVC Sul, São Paulo Sul e Nordeste, né? Então aqui tá o que está variando, o PVC tem caído aí regularmente, mas para junho está mostrando uma tendência de estabilização, né? Isso foi o que a gente tinha visto quando fez o relatório, né? Mas eu já peguei dados aqui, eu já vi que internacional já caiu um pouco. Já caiu de novo. Já caiu de novo. Vai voltar a cair. Porque no início do mês a NAFTA deu um pico, voltou e já caiu. Já caiu. O PE e PP aqui na Ásia já caiu 10% esse mês. Porque nós estamos no dia, hoje é dia 22. 22, eu peguei isso aqui ontem. Pegou ontem. Então a Ásia já caiu 10%. É isso aí. Né? Então vai continuar caindo a resina de PVC. Por isso que é importante, lógico. Você recebe o relatório, mas você vai dando esse acompanhamento para o cliente também, né? Legal. O PET São Paulo, tá vendo? O preço dele aqui. E o poliestireno, só para a gente explicar um pouquinho, porque tem gente que não conhece essas siglas, né? Então a gente tem o GPPS, que é o General Purpose, o uso geral. Uso geral, sim, que geralmente são os que não são tão modificados, né? São as linhas standard. Standard. Vai mais aqui os RIPs são as linhas modificadas com borracha. Que usa borracha sintética. Que aí ele tem a modificação, que é o tal PSAI, que vocês conhecem aqui. E aqui embaixo a gente tem o ABS e o SAM, só para mostrar um pouquinho. Aí a gente já está entrando em uns plásticos que já não são tão commodities, né? Isso. Mas, por exemplo, se o cara contratou você, ele quer uma informação sobre poliamidas, quer começar a importar poliamidas, você consegue fazer essa expertise para ele também. Isso. Aqui, de novo, aqui é o de prateleira, né? Aí se o cara quer uma poliamida, a gente vai fazer um trabalho específico, voltado para aquilo, né? O cara, eu quero ter pode ser até que depois ele não, dá para incluir também no relatório. Sim. Mas no primeiro momento, não seria prateleira é isso. O outro são trabalhos mais... E aqui novamente, né? Para cada um deles. O relatório aí, tá vendo? Ele dá as faixas, os preços médios. E é importante também, eu acho, para você que é um cara de mercado, saber, né, das outras resinas, saber do que está acontecendo, porque muitas vezes, dependendo do teu projeto, do que você faz, um PE substitui, de repente, alguma coisa em PVC, ou o PVC está substituindo alguma peça sua. Então, você saber se ele está caindo, está subindo, qual é a tendência, você também se prepara, né, Flávio? Pois é.
a competição interpolímeros é importante, né? Porque tem projetos que mudam, né? Às vezes tem projetos que você é obrigado a comprar uma máquina para mudar, aí já é um pouco mais caro. É mais difícil. Tem que ser uma mudança estrutural. Sim. Mas tem outros não, é só você mudar ali o molde, ou mudar algum... fazer um ajuste da máquina, Sim. E aí o cara troca de um mês para o outro, usa, né? Não, é comum hoje, inclusive no mundo, a gente viu isso muito também lá na Alemanha, muitas coisas que são em poliamidas, o pessoal está substituindo por PP composto. Né? Então tem uma variação, inclusive, de preço. Então, para o cara da poliamida analisar os preços de PP também é importante. Também é importante, né? PP é o mais versátil, né? Sim. E aqui a parte de baixo que eu acho que é bem mais... É aquela cereja do bolo. Explica pra gente. Então, aí, a gente... a parte ali do relatório que a gente viu até agora é a parte mais, vamos dizer assim, estática, no sentido que vai ser sempre aquele... Mais ou menos dentro daquilo. Vai mudar os valores, etc. Mas, enfim. Depois, a gente quer... todo mês trazer uma análise. Então, assim, nesse caso aqui, a gente trouxe importações e spreads internacionais, né? Sim. Então, todo mês a gente vai atualizando. Eventualmente, saiu uma notícia relevante, a gente vai colocar no relatório. Sim. Ou saiu o resultado de uma empresa, a gente vai colocar o relatório, uma análise. Não vai ser uma coisa 100% estática, né? Você tem sempre uma análise ali, né? Até, assim, sugestões que o pessoal tem, a gente, né, mandar para vocês aí, vocês passam para a gente vai analisar, botar. Porque é interessante, traz inteligência, né? Sim. Quanto mais informação, mais... Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem aqui, por exemplo, quantidade de toneladas que foram importadas. Então, isso é importante você também ir acompanhando, né? De PP e PE, opa, está entrando muito, está entrando pouco, o que está acontecendo? Aqui é interessante comentar, porque aí é o consolidado Brasil. Então, Brasil, né, entrou no Brasil. No Brasil. Mas a gente consegue enxergar isso por porto, por estado, por região. Quero saber se aqui em São Paulo meus concorrentes estão trazendo mais PP que eu. A gente consegue ver. Legal. Entendeu? Ou que trade está trazendo mais. O que trade está trazendo. Tá? Sim. Porque é importante também, isso acho que faz parte da inteligência. Isso é inteligência. Você vai buscar uma trade para comprar, você trazer comprar de uma trade que está comprando 1.000 toneladas, você vai ter um preço melhor do que aquele que está trazendo 200 toneladas no mês. Com certeza. Então você já sabe que o cara tem poder de compra, né? Bala na agulha. Muito legal. E do lado direito aí da tela a gente tem os spreads, né? Isso. Só para a gente simplificar aqui, por exemplo, vamos pegar no caso o polietileno, essa linha mais escura que você está vendo aqui para cima. Então você está falando que é o PP menos o eteno americano, para você ter a tendência do preço que por exemplo, no caso aqui, a Braskem está ganhando no material. É isso. A renda. O spread é o que? É a diferença entre o preço de resina menos a principal matéria-prima. Sim. Então, como você comentou, PE menos eteno, que é base gás nos Estados Unidos. Por isso que ele está alto. Então, ele vai representar o quê? A margem bruta. Então, quer dizer, nesse caso, está com a margem bruta lá em cima. Isso. Aí, porque a Braskem, a planta do Rio de Janeiro é base gás, então a planta do Rio de Janeiro está com a margem boa. Sim. As outras que são base nafta, já vai ser a linha bem mais baixa. A última aqui, inclusive, de PP, de propeno da Ásia, tá vendo? Tá com a bem... Então, quer dizer, não adianta espremer muita Braskem que você não vai tirar muita coisa. Então, você consegue ver tendência. Braskem está aumentando margem. Vem cá, dá para conversar. Opa, vamos conversar. Está caindo, está meio desesperada, vai no desespero, né? Você consegue traçar uma lógica aí. Isso né? aí. É bem legal. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Que aí aqui você está mostrando o PVC. A mesma coisa para outros produtos, isso. Para outras linhas. Mas no geral, pelo que eu estou vendo, o spread de quase todas as resinas estão em queda. Né? A tendência para esse ano em relação ao passado é queda. Né? O PE e PP, vários projetos na Ásia saíram no passado, estão saindo, né? Ficaram meio congelados ali na pandemia, estão saindo das plantas, então isso aumenta a oferta. Quando tem aumento de oferta, você tem queda no preço. Sim. E queda na margem, né? Principalmente. Então, o spread, a tendência é de queda para esse ano mesmo. Legal. E o relatório termina aqui com PS e ABS. Isso. E olha que interessante, como entrou PS, caiu bem em fevereiro, mas em maio... Março, abril e maio já deu uma subida, né? Ele veio caindo no final do ano e voltou a subir. Caindo desde dezembro até fevereiro e deu uma retomada aí poderosa, né? O PS, para algumas coisas, ele concorre muito... Ó, a gente está falando da parte de expandido, tem muita coisa. Mas ele concorre muito diretamente com o PET, né? Muito diretamente com o PET. O PET ele tem menos importação porque tem um excesso de oferta, quase o dobro da capacidade para demanda, né? Então, muitas vezes o que entra são PETs especiais, são um PET diferenciar um PETG, um negócio mais para fazer. Lógico que resina de PVC entra muita coisa, porque você tem... E também tem a Unipar na Argentina, né? A gente fala da Argentina, o que a gente fala é Mexican, para algumas plantas ela traz direto lá da matriz dela, então
Isso, querendo ou não, quando você impacta de importação, dá um bom diferente. Um bom diferente, com certeza. Porque, além de tudo, a Mexican traz resina e vende no mercado nacional. Né? Sim. Beleza. Pode voltar para nós aqui, hein? Já voltou? Muito bem. Isso aí. Mas vocês viram, assim, o relatório realmente é um relatório bem completo, que dá uma análise bem aprofundada, né? Legal. E você viu, das poucas coisas que a gente, se a pessoa está ouvindo essa live, já tem uma porrada de ideia na cabeça. Fala, dá para tomar algumas decisões. Dá para tomar algumas decisões, ou olhar de uma forma diferente algumas coisas, pelo menos, né? É verdade. Muito bom. É isso aí. Legal. Você trouxe outros relatórios que também você consegue montar, né? A gente faz análise, deixa eu te mostrar aqui. Legal. Estratégicas, né? A gente faz, às vezes, palestras para empresas que quer, como é que tá o negócio X, né? A gente monta palestras, que é quase como uma consultoria, né? Porque você gasta tempo fazendo, preparando material e enfim, e aí vai lá, faz a apresentação. Mas isso é maravilhoso. Por exemplo, você tem lá um grande fabricante de PET, vai fazer um evento para os seus clientes, trazer você para falar de tendências de preço é sensacional. No ano passado a gente falou na Reciclastec pra caramba sobre reciclagem, né? Então a gente mostrou essa tendência que você comentou de grandes empresas comprando empresas de reciclagem, né? Entrando no negócio, né? Falando nisso, a gente vai ter Reciclastec de novo agora. Vai ter. Vamos estar aí de novo em agosto. Fala desse relatório que está na minha mão, só para mostrar para o pessoal. É uma análise que o Itaú, tá vendo? Então o BA pediu para gente. O Itaú pediu para fazer uma análise sobre a tendências de petroquímica e um pouco da Braskem, né? Porque eles olham muito o lado financeiro, então eles queriam ver uma visão mais técnica e operacional, né? Lógico que esse relatório eu não vou mostrar para vocês, porque você precisa procurar o Flávio, que é um relatório muito técnico, muito legal, mas você coloca pontos fortes, tendência do segmento, tendência do mercado, o que acontece dentro do setor, os portfólios dos serviços dos caras. Cara, muito legal. Tendência de estrutura, muito bem feito. Parabéns mesmo. Obrigado. Os spreads, olha, deixando o povo curioso, né? Quer saber, tem que entrar em contato com o Flávio. E eu estou observando uma coisa interessante aqui, na nossa live, as mensagens que o pessoal mandou de boa noite, não sei o quê, veio todas do LinkedIn. Do YouTube não veio, mas do LinkedIn, então é uma tendência. O LinkedIn, o pessoal tá atento aqui. A gente que faz todo sentido, né? Um público jamais, né? Exatamente. Legal. Os share deles aqui, quanto que a Braskem tem de share em cada... sensacional. Muito legal. Então você consegue produzir esses relatórios, a gente consegue personalizados. Ou um estudo normal ou uma palestra, né? Tá. É um evento que vai dar, ou palestra interna só para empresa, às vezes. Para minha área comercial aqui, dá uma visão. Chamar um time para dar uma visão. Dá uma visão aqui de preço, de projeção, de mercado, a gente consegue fazer, né? Porque é importante também o time comercial ter assunto para falar na frente do cliente, né? Isso. Poder trazer uma informação importante. Às vezes convencer uma venda, né? Sim. Tudo isso, quanto mais informação você tem, mais você consegue justificar porque está vendendo aquele... Até para justificar, por que eu tenho que manter aquele preço, por que eu tenho que pedir para baixar o preço. Tudo isso subsidia a sua argumentação, né? Lógico. E tendências, né? Quando eu preciso subir, se você tem informações relevantes, você consegue passar isso para o teu cliente, fica uma coisa mais baseada, sim. Fica uma coisa mais... Com certeza. É agregar valor. Agregar valor. No final, ainda mais que a gente fala de commodity, o que dá a diferença entre um e outro é agregar valor. Centavos ou vírgulas no percentual é a sua margem que está ali, né? É isso aí. A gente muito sabe bom. disso. Que mais, Flávio, assim, que hoje a Oxide pode oferecer aí? Então, é aquilo que parte de planejamento estratégico, que também tem, para fazer um planejamento estratégico, a gente também tem que fazer necessariamente um estudo de mercado, né? Lógico. Fazer uma precificação. A gente também, eventualmente, tem curso. A gente tem um curso online até, que se chama Desvendando a Petroquímica. Que legal. Onde a gente fala, são 15 horas de aula gravada, e a gente fala lá, né? Desde o começo mesmo, desde a origem, fala do histórico, né? Passa pelos principais processos produtivos, passa pelas competitividades das matérias-primas. Esse produto você já tem pronto? Já tem pronto. O pessoal consegue acessar por onde? Consegue pelo seu site? Pelo site. Depois eu vou te mandar o link. Legal. Você botar no link também. Põe aqui o link. O pessoal consegue acessar. Vai ter a parte de sustentabilidade, né? São 20 capítulos. Legal. 20 capítulos, né? Então, a gente também dá cursos, né, sobre o setor. Toda essa parte. Isso que você falou, em relação, por exemplo, à sustentabilidade, preços de materiais industriais.
Você faz também, se o pessoal te procurar para... aqui você tem matérias-primas novas, mas eu quero saber preço de material industrial, material reciclado. Uma ideia de mercado. A gente consegue fazer. Tá. Né? A gente não colocou no relatório ainda porque a gente ainda está estruturando esse é um segundo passo, né? Na frente são 2 passos para o relatório que a gente quer fazer, é o reciclado e a projeção. As projeções, né? Então a gente estruturou o relatório, agora a gente acha que a nossa metodologia já está madura para colocar no mercado. Então a gente começou, desde abril foi a primeira edição. Porque isso agora vai ser uma tendência gigantesca. Com certeza. Mas assim, mesmo quem só opera com reciclado, a resina virgem afeta o preço. É a base. Você tem que saber, né? Porque não... É o que a gente fala aqui no canal. Você quer saber o preço, balizar o teu preço, você pode olhar geralmente 40% do virgem, 30% do virgem, 50% do virgem, dependendo da... Tem, lógico, questão de oferta e demanda, né? Mas é mais ou menos dentro disso. Tem alguns até que o PET, algumas vezes, até fica mais baixo o virgem do que o reciclado. Fica, né? Dependendo do que é e da região. E agora, lógico, não dá pra gente falar muito claramente assim agora, porque tem gente que vai falar, Júnior, você tá de palhaçada. Tem algumas resinas industriais que estão mais caras que as novas, de tanto que a resina nova caiu. Mas é um momento de mercado. Porque você tem que levar em consideração a oferta e demanda, né? Sim. O reciclado não é tão exportável, né? Então, assim, aquela região, o cara tem a resina naquela região, ele vai vender ali. Não tem como um cara de outra região competir, né? Então, ele está com uma faca e queijo na mão, então ele bota o preço mais alto. Sim. Tudo é questão de negociação. E muitas vezes, assim, lógico, você está falando, tem grandes recicladores, mas a grande parte da cadeia de recicladores são empresas menores, que não tem tanta margem de flexibilidade, diferente de uma petroquímica que ele está perdendo agora, mas lá na frente tem os jogos aí, né? E assim, a cadeia de transformação de reciclagem, eu falo que é o elo fraco da cadeia, né? Sim. Porque o cara tem que comprar matéria-prima de grandes empresas, que são as petroquímicas, então o poder de barganha está todo com as petroquímicas, e vende para grandes empresas que são os brandonas, são as grandes marcas, né? Sim. Coca-Cola, Pepsi, enfim, uma série de outras, que também tem o poder de barganha. Então, é a cadeia que está mais... no meio. É o mais espremido. Então, quanto mais informação ele tiver, mais ele vai ter ajuda para poder negociar um pouquinho melhor, porque é difícil negociar com esses caras, né? Não, difícil. Você vai pegar um PET no mercado e vender para uma Coca-Cola depois, não é desafio, brincadeira, não é fácil, não. É complicado. Muito bom. Isso aí, Flávio, show de bola. Tem alguma pergunta aí? A gente colocou alguma coisa? Não, então, muito legal. A gente está dando um pontapé inicial aqui de uma parceria, né, da Talk Plaza e Oxide. A gente vai trazer mensalmente essas informações para vocês aqui em primeira mão, o Flávio fazendo lá. A gente vai mostrar. Júnior, você vai mostrar todo o relatório? Não vou mostrar todo o relatório para vocês. A gente vai mostrar partes, nós vamos trazer informações importantes, mas lógico, você quer uma coisa complexa e mais completa, você procura o time da Oxide lá, que vai te dar toda a estrutura que você precisa, né? E como é importante, vocês viram como é importante ter esse nível de informação. Né? E eu queria que você deixasse suas considerações, Flávio. Não, primeiro agradecer, né, o convite, acho que essa parceria vai ser muito boa para ambos, né? Sim. A gente quer fazer um trabalho aí, não vai mostrar o relatório todo, como você falou, mas a gente vai dar coisas importantes para a pessoa ficar Por exemplo, a gente estava aqui agora, antes, né? A notícia que a planta da Braskem aqui pegou fogo, né? Aqui no ABC. Ou seja, pode preparar o bolso. Pode preparar o bolso, porque vai parar a unidade, vai faltar resina. Vai faltar alguma coisa. Então, são insights assim que são importantes que a gente vai sempre trazer, né? Tentar trazer. E assim, estou bem animado com essa parceria com a Talk Plus. Para nós é uma honra também. E vai ser muito, muito importante. Legal. Obrigado a vocês aí. Isso aí, gente. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos da Oxide, a rede social, o e-mail, tudo, o site deles para vocês entrar em contato, né? A gente vai falando para vocês, nós vamos estabelecer uma data ao longo do mês para a gente mostrar, a partir do momento que o Flávio mandar o relatório para a gente, vai mostrar algumas coisas de relatório, mas a gente está criando um quadro que eu vou sempre passar preços para vocês, dar ideia de preço. Muita gente pede isso para a gente no canal, né? Muita gente pede, e a gente está respondendo aí a demanda da nossa comunidade, né? E eu quero agradecer muito a você que ficou com a gente. Fique ligado, semana que vem tem mais 2 lives espetaculares, terça e quinta-feira. Eu não vou contar ainda quem é. A gente quer agradecer todos os patrocinadores que acreditam no canal da Talk Plaza. Eu não estou enumerando mais os patrocinadores, porque já são tantos que a gente esquece. Já são 10 patrocinadores que o canal da Talk Plus e chegam a cada dia mais. Então a gente está muito feliz pelo trabalho e tudo que está acontecendo, e tem muita novidade vindo por aí.
porque nós somos a Talk Plus, e até quinta-feira aqui, até terça-feira que vem, porque nós somos a Talk Plus. Um grande abraço para você.